Só lembrando vocês que a gente está, então, gravando, tá? E que vocês possam fechar agora, então, o áudiozinho de vocês. E daí, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam. Eu vou começar aqui da carta do louco. Que hoje a nossa tarefinha é falar da carta dos arcanos maiores. Ok, acho que aqui já entrou todo mundo. Se vier mais alguém, eu vou adicionando. Então, voltando lá, a carta do louco. Vamos repetir aqui porque para gravar, tá? Uma pessoa que está olhando para frente, que está livre, leve, tem aquela sensação de aventura, né? A sensação de leveza. A gente pode olhar para o louco sem julgamento. Ele traz aquela lembrança da criança interior. Quando a gente fala em sistêmico, a gente lembra da criança interior. Então, se até quiserem anotar na apostila, quem não tem, se quer trabalhar algo, você pode perguntar para o pessoal, né? Aonde você percebe na sua vida essa leveza, essa liberdade, essa vontade aí de seguir novos caminhos, de seguir o seu coração? Ou você é daquelas pessoas que tem que sempre estar pedindo para o outro o que você pode ou não fazer? Tem que estar sempre buscando uma autorização ou reconhecimento, fica pensando o que os outros vão falar, né? Ou você segue aquilo que realmente você quer. Eu vou fazer. Tá? Então, dentro do sistêmico, quando vem essa carta, eu pergunto o que aconteceu que você, de algum momento, perdeu essa leveza da sua criança. Ontem nós tivemos um grupo de constelação e uma dos temas que a gente teve aqui foi medo. Uma mulher já com filhos grandes, que já é avó, ela falou para mim que ela tem muito medo. E ela não consegue fazer nada na vida dela, assim, pela questão do medo. É o medo ela estagna, ela começa algumas coisas, ela nunca termina, e assim, é sempre aquela sensação de medo. E ela disse, não quero passar isso para os meus filhos. Então eu perguntei, na constelação dela, o que mostrou a criança dela com medo. O que aconteceu na infância dela que veio medo? E aí apareceu a questão do pai, da mãe, ela perdeu, o pai dela saiu de casa, simplesmente foi embora quando ela tinha lá os seus 5, 6 aninhos. Então ela era bem nova quando o pai foi embora. E qual que foi o medo a partir disso? O medo naquele momento é que se minha mãe também for embora, e com quem eu fico? Então, um medo que surgiu a partir daquele momento e que ela levava a vida inteira, e um medo sempre de que as coisas, né, as pessoas vão me abandonar, eu preciso ficar sempre atenta. É um medo que se reflete em outros setores. Mas de onde teve essa origem? Então, olha para a criança, tá? O louco traz essa mensagem, né? Aqui, ó, seja leve, siga teu coração. O que impede isso? Você tem que buscar o que impede isso. Pronto, já pulei, já tô indo para a segunda carta. Se alguém tiver alguma coisa que precisar falar, quiser falar, me chama, complementa aí, tá? Para a gente ir rapidinho. O mago. De forma bem resumida, né? De forma olhando para ele. Seu louco, ele começa as coisas lá, ele não tem muito conhecimento. O louco tem aquela trouxinha lá que não tem muito conhecimento ainda. Aqui no mago, me parece que já tem muito conhecimento. Olha aqui na mesa dele. Na mesa dele tem um bastão, tem uma taça, tem o ouro e tem a espada. Os 4 naipes dos arcanos maiores estão aqui, junto com o mago. O que isso quer dizer? É como se dissesse, olha, você tem tudo aí na sua frente, você tem tudo aí junto com você. E você também tem uma conexão, olha aqui na cabeça dele, tem uma conexão com algo maior e que você pode usar isso para fazer alguma coisa.
essa carta diz para você ter ação, né? Co-criar, para você usar isso tudo que você tem, o conhecimento, as habilidades e fazer. Está na hora de colocar isso em ação, né? Então pergunta para a pessoa: você está fazendo? O que te impede de fazer? Você está conseguindo realizar? Porque às vezes ela tem às vezes ela tem uma lealdade com alguém da família que também sempre teve muito conhecimento, muitas habilidades, mas nunca conseguiu colocar nada em prática. Se vocês perceberem, dentro da nossa família, sempre tem alguém aí que, ou tecnoterapeuta, vocês recebem pessoas que têm um conhecimento muito grande, já mestrado, doutorado, mas não faz nada com isso, né? Não consegue colocar isso em prática, só tá lá. Né? Tem um monte de currículo, tem um monte de curso, às vezes na própria área da terapia, né? Tem um monte de curso, mas não consegue atender, não vai, ainda não se sente preparada. E a carta diz, olha, tem tudo aqui, tu tem que fazer. Eu gosto de indicar os livros de coach, muitas vezes aqui, né? Que trabalha o próprio Paulo Vieira, que é o Poder da Ação, que às vezes é de começar alguma coisa, sabe? Não, sem pretensão de resultado, mas simplesmente de começar. Porque quando você começa, você vai aprendendo com os erros aí, né? Com o resultado que você tiver. Não tem fracasso aqui, tem resultado. Um resultado bom e um resultado ruim. Mas você precisa começar, precisa fazer. Tá? Então, ação. Aí, na terceira carta, né, a sacerdotisa. Se no mago a carta traz essa questão de ação, aqui é uma carta de não ação. Aqui não é de agir, aqui o momento é de interiorizar. Aqui o momento é de olhar para dentro, de meditar, de buscar o equilíbrio interno, né, de introspecção. Eu acho essa carta muito parecida com os próprios terapeutas, tarólogos, né, que muitas vezes fazem essa introspecção, muitas vezes aí precisam encontrar esse equilíbrio interno, né? E quando a pessoa vem com essa coisa de equilíbrio interno também, a gente tem que sempre lembrar que o que gera o equilíbrio interno? Dentro da visão sistêmica, quando a gente concorda com a nossa história, do jeito que ela foi, quando a gente concorda com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa história, a gente fica sereno, a gente fica equilibrado. Não tem que buscar mais muita coisa. A gente já tem tudo, tá? A gente se sente preenchido, preenchida. Então, dentro da visão sistêmica, você pode olhar para isso também, né? Dessa coisa de, talvez a pessoa está buscando muita meditação, muito equilíbrio interno, e o equilíbrio interno dela é talvez essa falta de pai, falta de mãe, por algum motivo. Então, é ajudar essa pessoa a olhar para trás e concordar que tudo que aconteceu na vida dela foi da forma certa, foi do jeito que tinha que acontecer. Hoje a Jaque, né, entrou e falou, eu estou atendendo pessoas que vêm com situações muito parecidas com a minha. Perfeito, gente. Quando vocês entenderem que essa é a cereja do bolo, eu acho, né? Porque é de você perceber que talvez muitas das coisas que você trabalhou em você, que você buscou aí melhorar, que você buscou se curar através de processos terapêuticos, são coisas que vão vir para você também em forma de cliente. E às vezes vai vir cliente que vem também na tua dor, que você ainda não sabe resolver. E às vezes você vai conseguir ajudar o outro e depois vai pensar, nossa, né, eu consegui, como que eu não para mim não dá, né? E tudo bem, mas percebam que a gente tem uma sintonia, nada é por acaso. Essas pessoas vêm para você, e uma coisa que eu preciso sempre lembrar aos meus alunos é que se essa pessoa veio para você, é porque você tem alguma coisa para poder dar para essa pessoa. Então não fique achando, eu não estou preparado, eu não sei, eu acho que não posso ainda.
Se ela te procurou, é porque alguma coisa você tem a oferecer para ela. Então, confia que aquilo que você vai falar, que você talvez nem imagina, que você acha que é pouco, para ela é o suficiente. É o que ela queria ouvir, é o que ela precisava. Pulei para 3. Imperatriz. A imperatriz, ela simboliza crescimento, né? A mãe, aqui ela simboliza a prosperidade. Olha que prosperidade aqui tem na natureza, né? Na colheita. Isso pode ser a prosperidade dentro de uma empresa, prosperidade em todos os setores, né? Filho, família, de alguma forma também. Mas é mãe. Dentro da visão sistêmica, toda a nossa relação com o trabalho, nossa relação com os outros, comigo mesma, né? Tem a ver com a relação com a mãe. A minha relação com a vida. O doce da vida vem da mãe. A minha primeira relação foi com a mãe. Então, relacionamentos ruins muitas vezes têm a ver com mãe, né? Como eu vou ser feliz no casamento se minha mãe não foi? Então, se minha mãe era traída, então, né? A gente tem muita lealdade com a mãe, principalmente aqui as mulheres, né? Como tem um grupo aqui hoje só de mulheres, a gente vai falar muito nesse termo feminino. Olhar para conflitos com mãe, sistêmico. Se sair essa carta, pergunte para a pessoa como é a sua relação com a mãe, como que está a sua relação com a mãe, está tudo bem? Como foi? Ela já vai te trazer algumas situações aí. Perceba o que tem aí que ela pode trabalhar com mãe. Às vezes abandono, conflito, situações aí que ainda estão provocando alguma coisa na vida dela. Eu acho que 90% das constelações é mãe, gente. Então, os atendimentos que vocês... Eu falo constelação, quando falo constelação e tarô, para mim é muito parecido, tá? Porque eu uso as cartas sempre voltando à constelação. Mesmo quem aqui não é constelador, a visão de que vocês possam olhar para a carta e trazer a informação para a pessoa, tá tudo bem, não precisa constelar, mas você perceber que aqui tem uma mãe, que talvez que a pessoa tenha conflito, levar essa informação para ela, já pode ser de extrema importância. Porque muitas vezes ela não tem nem ideia que a vida dela não flui porque ela tem um conflito com a mãe. O que tem a ver com mãe, né? E os terapeutas agora que, quando a gente fala, tá engraçado, né? Quando vem um cliente normal, ele vem constelar a profissão, vem olhar aí no tarô ou através diretamente da constelação para alguma situação da vida. O terapeuta que já tem conhecimento sistêmico, ele já vem, eu quero olhar para minha relação com a mãe. Eu quero olhar para minha relação com pai e mãe, já resolver tudo aí, né? Então, veja aí o que tem, às vezes, no aspecto materno. E você, assim, né, pode estar representando você mesma, esbelta aí com tudo, né, com tudo aí na sua volta, com toda a prosperidade aí na sua volta. E isso é muito interno, gente. O externo tem muito a ver com o interno. Quando eu estou preenchida de mãe, de pai, aí eu estou plena, eu estou bem, eu estou com saúde. Depressão muitas vezes tem a ver com exclusão de mãe. Tá? Então, observe. E daí, na sequência, vem a carta do imperador, que para mim já traz toda a relação com o pai. Né? A mãe é a nossa relação... A mãe, ela traz essa relação com nós, com a natureza, comigo mesma. O pai é aquele que leva para a vida. Né? Vamos lá, leva você para a vida. Então, aqui é coragem, é força, autoridade, traz essa coisa de segurança. Então, quem tem, às vezes, eu tenho conflito de insegurança, eu tenho alguma situação, às vezes tenho que olhar para o pai.
insegurança, não tenho coragem, às vezes uma pessoa ansiosa, tem às vezes a ver alguma relação aí, falta essa força, essa coragem, essa liderança, conflito financeiro, muitas vezes tem a ver também com o pai, e olhar para os pais. Lembrando, gente, que isso aqui são energias e às vezes são trocadas, tá? Às vezes eu tenho uma mãe muito parecida com isso. A minha mãe é autoritária, ela é a dona mais impositiva, e o meu pai é mais amoroso, mais acolhedor. Então, eles têm os papéis trocados. Isso está certo ou errado? Não, está tudo certo, está tudo bem. É dessa forma, não tem certo e errado. O que precisa perceber é que são energias, não necessariamente que é isso aqui uma mulher e isso aqui é um homem. Às vezes a gente tem pessoas dentro da família, aqui pode também ser um avô, né? Não necessariamente o pai, pode ser a avó, então pode ter um pouquinho mais para trás também, pode lembrar a pessoa. Isso também, quando às vezes até a pessoa foi criada por uma avó, por um avô, a carta traz muito lembranças. Por isso que é bacana, às vezes, perguntar para a pessoa com quem você atende, né? O que essa carta lembra você? Quem que ela lembra? Aí aqui, a carta do Papa. Então, depois que a gente tem aí a nossa família, nosso pai, nossa mãe, na sequência, a gente vai aí para o mundo cultural, né? Para o mundo da sociedade. Aqui são as tradições, a igreja, a escola. Também, muitas vezes, é aquela busca por alguma coisa, a busca por algo espiritual, né? Eu estou percebendo que tem alguma falta, então eu vou buscar uma orientação espiritual, né? Um sentido. Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Tudo bem, Verli? É Tá, que caiu aqui a internet, eu voltei agora, daí estava ligado aqui o microfone. tudo bem, então tá. Se precisar, me chama. Seja Tá bem-vinda bom. de novo, né? Obrigada. Então aqui, às vezes também a carta diz assim, como seria você ser esse professor já, né? Você passar esse conhecimento adiante. Porque se você se vê mais aqui ou mais aqui, você pode perguntar até para a pessoa, aonde você se vê mais, aqui em cima ou aqui embaixo? Porque se você se vê aqui embaixo, talvez você está buscando orientação, um caminho espiritual, buscando entender um pouco mais desse caminho, dessas coisas espirituais. Agora, se você está aqui em cima, você talvez está querendo repassar conhecimento. E esse repassar conhecimento talvez não seja não só no espiritual, seja repassar conhecimento, um professor. Um professor, um conselheiro, alguém aí que está orientando alguma coisa. Então, é a carta que está nos levando uma orientação. Da mesma forma que na forma sistêmica, eu poderia dizer que quando a gente está buscando algo um pouco perdida aí, talvez é de novo aquela mesma busca interna aí de preenchimento de pai e de mãe. Por algum motivo eu não concordo com um dos dois e isso falta em mim. Toda vez que eu não concordo com o meu pai, ou não concordo com a minha mãe, não concordo com o jeito deles, é como se eu dissesse internamente que eu não sou um produto bom, né? Porque eu sou o resultado disso. Eu vim, a fábrica é meu pai e minha mãe. Então eu sou um resultado dessa fábrica. E se eu vejo defeito lá, eu vejo defeito em mim. Então é o que acontece. Eu não prospero, eu não tenho relacionamentos bons. É como se internamente eu dissesse aí, ó, tá vendo, pai e mãe, o que vocês fizeram comigo? Não foi bom o suficiente, porque eu não estou tendo resultado, eu não estou prosperando. A gente tem várias coisas, mas sempre vai perguntando para a pessoa, vai perguntando.
E essa conexão, ela vai acontecer através de um diálogo. Você não precisa saber tudo nem decorar tudo. As cartas, elas vão fazendo um diálogo com o nosso cliente. A pessoa vai falando, você vai falando, daí você vai trazendo na carta, vai vindo coisas para vocês. Não precisa saber de cor nada disso. Eu digo sempre, mesmo sem saber nada sobre a carta, se você olhar para ela, parece que você conversa com a carta. Então, deixa a carta conversar com você. Olha para ela e se permita ela falar com você. Se permita ela trazer uma mensagem. Parece que você fica um pouquinho quieta, vem alguma coisa. Aí, os enamorados. Os enamorados, eu vejo muito como relacionamento. Aqui é um relacionamento muito saudável. Relacionamento onde eu sou do jeito que eu sou. Vocês podem ver que o casal está nu. Então, eu não preciso fingir ser o que eu não sou. Eu sou exatamente assim e o outro me aceita dessa forma. E os conflitos que a gente tem no relacionamento, muitas vezes, é porque, de alguma forma, o outro reflete algo nosso. Então, a grande maioria dos conflitos que a gente tem com o nosso parceiro é nosso. De alguma forma, é nosso. Que a gente não consegue visualizar. E o nosso parceiro está aí nos refletindo isso. Às vezes é nosso no sentido... ele está, às vezes, representando para nós ainda o nosso pai. Então, se eu não tenho uma boa relação com o pai, ou se eu não confiei no meu pai, eu tenho dificuldade de confiar no meu marido, no meu parceiro. Se meu pai não ficou com a minha mãe, eu tenho medo, ou eu também, a mesma coisa, de novo, né, gera desconfiança. Eu não posso confiar nos homens porque eles vão embora. Pode ser que um pai morreu cedo, mesmo assim, ou ele foi embora. Entende? Alguma coisa voltada muitas vezes a relacionamentos anteriores. Então, a minha relação com o meu parceiro é muito reflexo da relação dos meus pais. Como foi o meu pai com a minha mãe com o meu pai, quem que eu acho que é mais... foi aí a pessoa, uma vítima, né? Quem foi mais amoroso, quem... A gente sempre acaba olhando para um e tomando partido, muitas vezes, de um e ficando contra o outro. E isso depois acaba se refletindo também na nossa relação com o parceiro que vem lá na frente. Então, relacionamento. Como é? Se você está de bem com você mesma, você vai automaticamente estar bem com o outro. Então, a primeira relação é a relação com você. Procura olhar para as suas questões e não buscar o outro para completar aquilo que falta em você. Aquilo que falta em você, você busca. Aquilo que falta em você, você busca na relação aí, provavelmente com os seus pais, olhando aí para trás. Não tem que o outro ficar preenchendo nada. Tá? Aqui, normalmente são dois adultos olhando para dois adultos. Quando eu quero que ele seja meu pai, ou eu desconfio, ou eu me torno uma criança perante um adulto. Então, quando tem dois adultos aqui curados, né, com suas questões, então tá tudo bem. Aqui me parece uma relação harmônica. Tá tudo bem. Uma relação próspera, uma relação abençoada, tem um anjo aqui. Relações boas. Aí a gente vai para a carta do carro. A carta do carro, o próprio nome já diz, né? Carta de movimento, de vai para frente, está na hora de seguir o seu caminho. É como se aqui atrás estivesse deixando algo. Às vezes a pessoa está saindo da casa dos pais, está indo para frente, está seguindo o seu caminho. Então,
é a carta de movimento. Vai, né? Vai, segue teu caminho. Tem que cuidar, às vezes, um pouco de pressa, né? Mas, porque aqui tem bastante movimento, estou indo para frente. Perceber aqui, sistemicamente, se tem alguma coisa que impede de ir, mas é uma carta que está dizendo que tem progresso, está indo para frente. Às vezes já não tem nada aqui, mas já está tudo resolvido, só vai. A gente faz um movimento sistêmico, aí às vezes uma constelação, olha para algumas coisas, e depois as coisas vão, né? Só vai para frente. Então aqui é uma carta de progresso. Aí a gente vai para a carta 8, que é a carta da força, aonde diz que essa parte aqui a nossa parte, é como se fosse a mesma parte de uma pessoa dividida em duas, né? Nós temos uma parte animal, uma parte instintiva e uma parte espiritual. Por mais que a gente trabalhe muito essa parte espiritual, a gente ainda tem raiva, tem medos, e isso tudo faz parte, né? Não tem como excluir isso. E é preciso fazer o quê? Equilibrar. Então, aqui, a força é o equilíbrio tanto do animal como do anjinho aqui. É saber também usar, saber falar não nos momentos certos. Não porque eu sou uma pessoa agora curada, angelical, então eu tenho que abaixar a cabeça para tudo. Não. Né? Se algo não foi bom, eu posso falar, eu posso colocar para fora. Aqui é usar tudo ao seu favor. Não é reprimir e também não é o excesso, é tentar o equilíbrio disso. Isso é a força. Porque veja bem, às vezes eu vejo assim, o quanto a raiva pode ser um motor para uma grande transformação. Quando você diz agora chega, agora deu. Então, a partir dessa postura, algo se movimenta aí, né? Eu faço uma mudança interna, não quero mais isso. Então, isso foi muito bom. Veja, isso me transformou. O medo também. O medo, eu gosto até de trocar a palavra medo pela palavra excitada. Eu não estou com medo, eu estou excitada. Eu estou excitada com isso tudo. No fundo, a gente muda as palavras, muda também a sensação. Né? Então, equilibrar isso é o que te dá força, não é excluir. Né? Tem momentos que você vai ficar com raiva e vai pôr para fora, e tem que pôr mesmo. O ruim, às vezes, é ficar segurando. Quantas vezes a gente percebe representantes na constelação familiar com aqui, né? Aquela situação de quanta coisa eu engoli. Não vai, né? Não. Tá aqui. E o falar, muitas vezes, é um processo tão libertador, né? Não gostei do que você fez, me magoou muito. Até hoje eu tenho tudo aqui para falar para você. Então, esse processo, dentro de uma carta dessa, você pode pegar um bonequinho, né? Não tem o bonequinho, pode colocar qualquer coisa ali, um esmalte que seja, e falar para a pessoa, olha para essa pessoa aqui e diga agora para ela, doeu muito o que você fez para mim. Né? Isso me magoou. Até hoje é difícil para mim. E esse processo de falar isso, sabe? É muito bom. E você pode continuar falando para a pessoa, o que mais você falaria aqui? A pessoa vai trazendo. Eu tenho muita raiva. Então, diga, eu tenho muita raiva de você. Eu tenho muita raiva de você. Aí vai pedindo o que mais você poderia falar. Deixa ela pôr para fora e depois faz um movimento de reconciliação. Né? O que é um movimento de reconciliação? De mostrar para ela que talvez ela, no lugar dessa pessoa, nas mesmas condições que ela tinha na época, faria a mesma coisa.
Ou qual a intenção por trás? Porque às vezes ela está falando tudo isso para uma mãe. Por exemplo, tivemos agora recentemente um movimento aqui onde a filha estava muito zangada com a mãe, porque a mãe mandou ela embora quando ela tinha 9, 10 anos ali, mais ou menos, não tinha nem bem 10 anos, pediu para ela, não necessariamente ir embora, mas levou ela, que morava no interior, para a cidade para trabalhar na casa de algumas pessoas e estudar e trabalhar lá, na casa de outras pessoas, para ela se virar. E ela fez isso com a irmã também. Só que o que ela não sabia, que apareceu durante a constelação, é que o pai, ela sabia que o pai era violento, mas ela não sabia a intenção da mãe por trás de mandar ela embora. O que apareceu assim muito forte é que a mãe tinha um medo muito grande que as filhas fossem abusadas pelo próprio pai. Então, quando a filha ficava ali, né, já estava ali se transformando numa mocinha, qual a intenção da mãe? Proteger as filhas. Mas uma criança de 9, 10 anos não entende isso. Ela fica com muita raiva. Então, trazer, né, jogar isso para fora e depois conseguir trazer essas informações e dizer, né, às vezes não tem essa informação, mas dizer, olha, eu sinto muito, minha filha, que foi assim. Eu fiz o meu melhor, eu sinto muito. Eu sinto muito se eu não fui a mãe que você esperava. E eu sinto muito que foi assim. Às vezes a gente precisa ouvir isso, né, do representante de um pai, de uma mãe também. Mas trazer qual a intenção por trás. Porque às vezes o adulto ali, a criança cresce nessa condição e percebe que ela também fez alguma coisa muito parecida com os filhos depois. Às vezes não mandou embora, mas ficou totalmente ausente. E qual a diferença? Então, são várias histórias, mas buscar o que tem por trás, isso é importante. E às vezes precisa primeiro colocar para fora. Aí a gente vai para o 9, né, que é o eremita. O eremita é uma carta de muita introspecção, sabe? A gente fala as noites escuras da alma, porque às vezes, quando a gente fica muito na introspecção, a gente é uma caminhada muito sozinha, muito solitária. E às vezes a gente se afasta de todo mundo, a gente não tem vontade de sair, não tem vontade de ter mais amigos, é uma vontade de ficar sozinha, encolhidinha, olhando para si. Às vezes parece uma depressão, pode até se tornar uma depressão, mas é um movimento interno muito grande. Aqui, se você vê as cores escuras, e ele está aqui num pico, ele está no alto com um cajado, ele tem uma segurança aí, mas ele está buscando uma iluminação. Eu preciso desse momento num pico sozinha, né, bem no alto, buscar alguma coisa para me preencher. E às vezes pode ser no passado. Se vocês olharem, essa carta ela está virada para cá. Às vezes a gente pode colocar uma outra carta para trabalhar aqui. Por exemplo, se aparece essa carta aqui, ó, né? A gente pode colocar talvez uma carta do ladinho dessa aqui, se você fizer, para ver. Talvez para onde eu preciso olhar ainda? Para o passado, para quem? Para uma relação com quem? É o meu pai? É meu avô? Quem é essa pessoa aqui? O que você tem que resolver? Então, às vezes, eu coloco uma outra cartinha aqui quando sai essa. Tá? Aí vemos a carta 10. Deixa eu só lembrar, na parte sistêmica do eremita, assim, às vezes eu acho que não sei se é uma coisa muito de trazer força, né, para esse momento, porque o que os terapeutas olham muito situações com piedade, mas ao mesmo tempo, quem aqui já passou por situações
desafiadoras, percebe também o quanto cresceu com isso. Então, às vezes é olhar e respeitar que é o momento da pessoa também. Ela está introspectando, é o ano que ela vai olhar muito para ela, às vezes é um ano que ela vai buscar muita terapia, é um ano que ela vai precisar de ajuda, e quem já é terapeuta vai precisar, às vezes, de um outro terapeuta. Acho que nós que mais precisamos também, né? A gente precisa de alguém. Não é porque você tem um conhecimento que você não vai precisar do outro. E isso que é o bonito, né, de tudo, da gente estar sempre conectado ao outro. Então, é um ano de bastante introspecção. A roda da fortuna. É um ano, né, ou a energia, não necessariamente um ano. A roda da fortuna traz muito essa coisa assim de que você não controla nada, né? Você não tem controle. Você às vezes precisa confiar naquilo que vai acontecer. É como se tudo está te levando a alguma coisa. E você pode dar o nome disso de destino, de acaso, mas aqui é muito assim, não foi planejado. Não foi planejado e aconteceu. Normalmente são coisas boas, não precisa pensar logo em coisas ruins, né? Foram coisas boas, não planejadas, que me levaram a alguma coisa. Então, eu preciso confiar que tudo isso está me levando para algo. E que você pode chamar isso de destino, de acaso, de Deus, de universo, né, de inspiração, mas você também vai perceber que é um sobe e desce, né? Às vezes a gente tem momentos bons, às vezes momentos ruins. A nossa vida é uma roda. E às vezes eu pergunto para a pessoa se com essa roda tem coisas que se repetem muito, né? Se tem coisas que se repetem, aí você pode olhar de forma sistêmica, porque tudo aquilo que se repete, enquanto não for trabalhado, vai continuar se repetindo. A pessoa que tentou tá já com o quinto namorado e não deu certo, talvez ela vai ter que perceber que o problema não é o namorado, o problema é ela. A pessoa que já trabalhou em vários empregos e não conseguiu ainda se achar profissionalmente, talvez ela vai perceber, tá na hora dela olhar para ela e perceber que não é os patrões, não é o emprego em si, mas que é ela. Então, olhar para situações também que se repetem. Veja se tem alguma coisa para ver de quem está vindo, né? Quem mais fazia igual? Quem mais lá de trás tinha situações parecidas? Talvez eu repita. 11. Carta da Justiça. Eu preciso olhar para alguma coisa de forma centrada, de forma bastante intelectual, sem muito mimimi, né? Aqui não é muito coração. Eu preciso olhar, ponhar na balança, equilibrar, né? Para examinar, colocar na balança para examinar e daí depois decidir. A espada é o corte. Então, a justiça está chamando você a olhar para uma situação, colocar na balança, examinar e depois decidir. O que você precisa decidir? Sem mimimi. Vamos olhar para a realidade, vamos decidir agora, porque só você é responsável por sua vida, ninguém mais. Ninguém vai poder decidir por você. Então, pergunte para a pessoa, ela está com dificuldade de decisão, né? Às vezes tem muita piedade, tem dificuldade de dizer não, quem mais tinha? Aí você pode ir trabalhando essas também lá de trás. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer é: com quem você deixaria de se parecer se fosse diferente? Com quem você deixaria de se parecer se fosse diferente? O estagnado.
O estagnado é o ano do estagnado, né? Ai, ai. Quem vai lembrar do ano do estagnado? Todo mundo vai falar 2020 foi o ano do estagnado. Nem para todos, né? Muitas coisas aconteceram no ano do estagnado aí, para muitas pessoas. Mas também foi um ano que olha só, né? Foi um ano assim pode ser que eu estou um pouco com o pé amarrado, mas olha como eu posso olhar tudo isso com outros olhos e transformar isso, né? Então perceber que aqui sim tem um sacrifício, tem uma estagnação, tem alguma coisa que ainda me prende. Pergunte o que você tem a sensação que tem algo te prendendo. O que é que te prende? Às vezes a gente não quer ganhar dinheiro porque a mãe e o pai, ninguém ganhava dinheiro no sistema. Então, toda vez que eu começo a ganhar dinheiro, eu me sinto presa. Parece que eu preciso perder esse dinheiro. Não me sinto à vontade. Então, tem uma coisa que te prende, alguma coisa que faz com que você permaneça nesse mesmo lugar que você não quer. Você não vai para frente. O que te prende? O que te amarra? Com quem você está sendo leal, não prosperando? Aí aquela pergunta, né? Com quem você deixaria-se de parecer se você fosse diferente? E trabalhar isso, né? Como que a gente pode trabalhar esse exemplo que eu dei para você, né? Para vocês. Querido papai, querido mamãe, eu sinto muito se para vocês o dinheiro foi tão difícil. Eu sinto muito que houve tanta escassez. Eu sinto muito por situações talvez de fome, de falta. Eu agora vejo vocês e eu agora entendo que esse sentimento que eu tenho é uma lealdade de vocês com vocês. E agora, com muito respeito, eu vou deixar isso com vocês e com o meu sistema. Em homenagem a vocês, em honra à vida que veio de vocês, eu vou prosperar. Porque agora eu posso. Nós podemos, né? Porque agora você, em homenagem a eles também, pode fazer diferente. Então, fazer às vezes esse processo aí também. Aí vamos para a carta da morte. A morte aqui é física? Não, normalmente eu vejo essa carta aqui como uma carta de transformação, uma carta de grandes mudanças. Vem muitas mudanças por aí. Ou precisa mudanças, né? Precisa deixar morrer algumas coisas. Tem gente que tá aí com... Olha só, eu atendi uma senhora semana passada, de 80 anos. Ela veio constelar o que ela trouxe para mim. Ela ainda tinha mágoa da irmã, né, porque ela cuidou a irmã. Ela cuidou a irmã dela quando era pequena, ela era uma das mais velhas e ela cuidou as irmãs mais novas e ela tinha mágoa não só dessa irmã, de vários deles, porque durante a vida ela nunca foi procurada, né? Ela tinha aí uma sensação que ela tinha que ser homenageada e tudo mais. E ficou muitas mágoas aí. Então, o que precisa encerar, né? O que precisa deixar para trás? O que precisa ficar lá atrás? O que precisa morrer? Às vezes também é importante perguntar se não teve uma morte na família, porque se tem uma pessoa que morreu, não necessariamente recentemente, mas há um bom tempo e ainda dói, tem que trabalhar aí essa dor do luto, o luto não vivido. Como que a gente trabalha uma dor do luto não vivido? Ou luto ainda que ainda vive dentro de nós, né?
Às vezes é olhar para aquela pessoa, né? Coloca a pessoa deitada ali, um objeto deitado, um bonequinho, e você faz a pessoa olhar para essa representação. Se for aí, pode falar nome, né? E pode pedir para a pessoa. Eu vejo você, pode falar algumas frases. Como que eu aprendo essas frases, gente? Num curso, se você faz um curso de constelação, você aprende a falar frases. Se você participa de grupo de constelação, você vai ouvir muitas frases. Mas se você não tem nada disso, você pode trazendo algumas frases que vêm para você, ou fala para essa pessoa o que você gostaria de falar aqui. Ela vai dizer, talvez ela vai sentir, olha, eu tenho muita saudade. Né? Vai começar a chorar e tudo mais. Então você pode falar para ela, olha para essa bonequinha aqui e diz como se fosse essa pessoa. Diga para ela, eu tenho muita saudade de você. Ainda é difícil para mim. Eu queria muito que você tivesse aqui. Eu não concordo com a sua partida. E vai falando para ela. E daí fala para ela, olha, eu vou te falar algumas frases. Se isso não for verdadeiro, você não fala. E daí, se você falar alguma coisa e ela fala, não sinto isso. Então tá tudo bem, então fale outra coisa. Experimenta, você vai experimentando até que aquela frase for a frase certa. Daí alivia. Você vai perceber no corpo da pessoa, no semblante da pessoa. Agora eu fico com as lindas lembranças suas. Agora eu fico com as coisas boas que veio de você. Agora eu sigo minha vida e quando eu for bem velhinha, eu me junto a você. Porque eu preciso tirar essa pessoa dessa energia, né? Porque às vezes ela está ainda olhando para um morto. O que é olhando para um morto? Não concordando, não aceitando, saudades. E o que isso gera na vida da pessoa? A pessoa não consegue prosperar, não consegue ir para a vida, não consegue ir para frente, ela está indisponível para os filhos, ela está indisponível para o dinheiro, para o trabalho, às vezes até para a saúde. Tá fazendo sentido para vocês? Façam positivo aí para mim. Gente, se tiver alguma coisa aí que vocês não estão entendendo, que não ficou claro, me pergunta, tá? Me chama aqui e me pergunta. Às vezes a tua dúvida é a dúvida de todos. Não fique com vergonha nem com medo aqui de me perguntar. Tô aqui para isso, tô aqui bem aberta a responder para vocês, tá bom? Esses alunos ninguém quer me perguntar, então a gente continua. Temperança. Temperança é uma carta linda, né? Que traz aí um anjo equilibrando ali água, né? Dentro de 2 taças. Então, é o anjo do equilíbrio. É a carta do equilíbrio. E quanto mais água a carta tiver, mais emoção tem essa carta. Então, é muito equilíbrio emocional. Aqui me parece tudo muito equilibrado, ou você está equilibrando, né? Você está equilibrando o seu lado emocional. Uma carta muito bonita, de equilíbrio emocional. Eu estou buscando a harmonia, eu estou buscando equilíbrio. De novo, né? Quando a pessoa está internamente satisfeita com a vida que veio, do jeito que veio, com tudo que aconteceu, eu concordo que tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. Eu concordo com meu pai, eu concordo com minha mãe, independente do que aconteceu entre eles, independente do que aconteceu comigo e eles, foi assim. E daí eu lembro que tem uma frase, né, o filósofo Sartre, para quem não sabe, aí um pouco da minha trajetória, antes de ser terapeuta, eu trabalhava como professora de filosofia. Minha formação aí inicial, graduação é de filosofia. E dentro da filosofia tem um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. E ele diz assim, não sei se é exatamente assim, né? Mas ele diz, não importa o que fizeram de você, mas o importante é aquilo que você vai fazer com o que fizeram de você.
Não importa o que fizeram de você, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você? Isso é importante. O que você vai fazer com isso? Porque se você olhar para grandes pessoas aí, grandes autores, grandes pessoas de renome, muitas vezes tiveram histórias horríveis de abuso, de perdas, de escassez, de fome, e se tornaram pessoas assim inspiradoras, né? Porque tiveram essas histórias. Então, essas histórias também deram força a essas pessoas, como a nossa história também nos dá força. Olha para a sua história e vai percebendo o que também você ganhou com tudo isso. Quais os ganhos, quais as aprendizagens, quais as coisas que você pode também compartilhar hoje, através da sua história. Daí nós vemos para a carta do diabo, né? Nossa. Para quem não conhece o tarô, imagina a gente fazer uma tiragem, daí aparece as cartas do diabo, da morte, né? Daí sempre aquela coisa. Meu Deus, né? Se pensa em tudo, macumba, se pensa em várias coisas aqui. Mas aqui o diabo, na minha visão, tá? É muito interno. A gente adora criar diabinhos aí, né? Nós mesmos criamos o nosso diabo, que é as nossas crenças limitantes, que é tudo aquilo que nos segura, que nos atrapalha, que nos amarra. E às vezes eu digo, pode ser novela, pode ser WhatsApp, pode ser o Facebook. Né? Hoje as redes sociais, se você não souber usar, elas te escravizam. Né? Elas são diabólicas nesse sentido. Se você não souber usar. Então, tudo que é excesso, álcool, bebida, cigarro, dinheiro aqui, talvez nessa parte material, eu não acredito em nada espiritual, eu sou muito materialista. Então, eu faço tudo pelo dinheiro. Relacionamento que me amarra, né? É aquela coisa assim, não é um relacionamento saudável, é um relacionamento que me prende. Às vezes eu nem tenho consciência do quão ruim esse relacionamento é. É aquela coisa, eu não posso ir na academia porque meu marido não deixa, eu não posso ir num grupo de constelação porque o meu namorado não deixa eu sair à noite, sozinho. Ai, gente, tem assim, relacionamentos onde a pessoa se coloca em posição inferior, em posição de limitação, se prende demais, sabe? E tem aquela coisa de ciúmes, tudo aquilo que atrapalha uma relação, tudo aquilo que atrapalha a tua vida como um todo. Porque você é responsável por criar isso também. Por algum motivo você atraiu isso na sua vida. E aqui eu vou dizer, sistemicamente você é o responsável. Você pode não ter consciência, mas a partir do momento que você tem consciência que você está criando a sua realidade, você tem que entender o que é consciente e o que é inconsciente, porque muita coisa pode ser inconsciente, mas está se refletindo até hoje. Então, olha para aquilo que te amarra. Eu quero olhar, eu não quero mais. Nem relacionamento, nem em qualquer área da minha vida. Eu quero melhorar. Então, eu tenho que ver o que está me amarrando. O que eu fico criando? Crenças limitantes, historinha, né? Aquelas historinhas, eu não posso porque eu sou muito velha, eu não posso porque eu sou muito nova, eu não posso porque eu tenho pouco conhecimento, eu não posso porque eu não tenho aquele conhecimento, eu não posso porque eu tenho um filho, eu não posso porque eu não tenho filho, eu não posso porque eu sou muito magra, eu sou muito gorda, eu sou muito feia, eu sou muito... sabe? Sempre tem muito longe, é muito caro, A gente tem historinha, gente, a gente tem muita historinha. Então, esses são os nossos diabinhos. Essas são as nossas... A gente cria isso. Então, o diabinho não é um ser que está aqui fora, sabe? Ele está aqui, ó. Né? Ele está aqui junto com nós. É você que cria isso. Então, crie outra coisa. Crie algo diferente. Crie uma relação saudável com você, com os outros.
E olhe aí para situações de conflito, né? Na mão dele tem o 5, então tem muitos... O 5 ele traz muitas vezes aquela ideia de conflito, no meu ponto de vista, tá? Uma coisa, às vezes, interessante é perceber que, se vocês olharem na corrente, não tá tão ruim assim. É uma relação ruim, mas aquele ruim, mas tá bom. Porque eles estão ali com as correntes bem soltas. Então, é como se, ó, se você quiser, você pode tirar. Tem que sair do conformismo. Tem que sair do medo. Às vezes não vai conseguir sozinha, não estou dizendo que você vai conseguir sozinha, às vezes vai ter que ter um apoio, vai ter que procurar ajuda, mas é perceber que tem coisas que estão te limitando. O que te limita? Quais são as crenças, quais são as lealdades, às vezes a gente também tem que perceber que nem tudo é sistêmico e nem tudo também às vezes precisa buscar aqui, né? Ação. Se eu quero emagrecer, eu posso ir caminhar, por exemplo. Mas se eu não vou caminhar, não tem nada a ver com o sistêmico. Muitas vezes eu tenho que fazer mesmo. Eu tenho que tirar a bunda da cadeira e fazer. Então, é olhar para situações aí como um todo. O que eu posso fazer para sair dessa situação que não está me agradando? E parar de contar historinha. Historinha que me limita, né? Aí vem a carta da Torre. Essa carta aqui é a carta que vai dizer para você ou para a pessoa, ou algo caiu e desmoronou tudo, né? Ou vai cair. O que é? Pode ser profissional, pode ser relacionamento, pode ser... Normalmente é nesses setores, né? Alguma coisa aí que vai cair, alguma coisa que você construiu muitas vezes, que você investiu tempo, às vezes investiu dinheiro, mas que não vai durar. E eu gosto de falar aqui para vou lembrar, vocês vão perceber que com o tempo as cartas elas vão fazendo parte aí do seu dia a dia e vão lembrando situações da sua vida. Elas vão vindo, né? Tem 78 cartas, mas tem algumas que vêm, parece que tem umas 10 daquela, né? Porque vem tantas daquela mesmo. Então, essa carta aqui, ela vinha muito para mim quando eu estava insatisfeita profissionalmente e eu tinha lá 10 anos de concurso público e essa carta vinha e dizia, olha, né, são 10 anos, você investiu tempo, investiu muito aí dinheiro até, né, fiz pós-graduação, fiz muita coisa na escola. Investi muito nisso. Investi em mim, né? Também não é uma perca, mas ele estava dizendo que isso tudo estava caindo. Quer dizer, estava desmoronando. Ok. Lembrar que a partir desse desmoronamento vem coisas novas, né? A gente só constrói o novo a partir do desmoronamento do velho. Mas quando desmorona, não é fácil, muitas vezes é desafiador, aqui precisa ajuda, aqui precisa procurar. E precisa se preparar, porque às vezes a gente não quer. Quantas pessoas estão num casamento que já não está mais não está bom, mas não faz o movimento de sair. E às vezes recebe a notícia, né, de que tem uma outra pessoa ali nessa relação, ou que o outro resolve sair. Você não estava preparada, então cai o chão, né, como se tirassem no chão. Então algo vai desmoronar. Pode ser também no aspecto interior, né? Vai cair a pessoa que eu sou, vai desmoronar para vir uma outra pessoa. Vai aparecer uma outra pessoa a partir disso. Essa Sulene que vocês conhecem vai sair, desmoronar e agora eu vou me mostrar de outra forma. Então pode ser esse aspecto também. A estrela. Carta linda, 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 né? Que aí eu busco a minha estrela, eu busco o meu propósito. Às vezes é muito relacionado, às vezes, com a tua profissão.
eu busco ser eu mesma. Aqui eu estou livre, leve, eu estou nua. Ai, eu não preciso me disfarçar, eu não preciso ser outra pessoa. Eu sou quem eu sou aqui, como eu sou em casa, eu sou quem eu sou em todos os lugares que eu sou. Eu não sou outra pessoa, eu sou assim. E isso é leve. Não precisa ficar usando máscaras, né, para ser aceita. É muito isso de querer, naquele lugar lá eu tenho que ser assim, porque não sei se eles vão gostar do jeito que eu sou, verdadeiramente. Então, eu preciso me disfarçar. Não é tão ruim, né? Quando você tem que cuidar, ficar cuidando com o que você fala, cuidando se tem alguém te vigiando. Aí você não consegue ficar leve, né? Solta, divertida. E essa carta diz: está tudo fluindo, né? Siga a tua estrela, siga teu propósito, tá tudo bem. Você pode perguntar para a pessoa, né, se ela vê isso nessa carta, mas que as coisas estão fluindo e que ela está indo na direção do propósito. Ah, essa carta, gente, vocês tem aquele filme A Profecia Celestina. Nossa, aquele filme, quem não assistiu ainda, eu já falei para alguns alunos, mas quem não assistiu, assista, porque eu lembro muito dessa carta. E depois, se vocês assistirem, me fale se fez sentido. Tem o livro também. Tá? Tem o livro também, naquele e-book do livro de vocês de referências literárias, para cada carta, eu fiz referência a essa carta com aquele livro, né, da Profecia Celestina. Mas o filme também é muito lindo. Para quem gosta de filme ou gosta de ler, tem duas opções. E daí a gente vai para a carta da Lua. A Lua traz aí toda essa coisa de mistério, né, de obscuro, de oculto, de medos. Né? A Lua, ela tem essa coisa aí de inconsciente, né, do lado obscuro, do lado oculto, e traz aí um certo mistério, um certo medo. Então, procure olhar para aquilo que está oculto, para os seus medos, para as suas situações aí de, às vezes que está aqui, ó, né, aqui emergindo do subconsciente. Aquele exemplo que eu dei lá no começo, né, do medo, que às vezes foi criado lá na sua infância e que você ainda traz até hoje. Da onde vem esse medo? Quem também tinha tanto medo? Aquele medo do exemplo que eu dei lá, muitas vezes não só desse exemplo, mas deixa eu lembrar, ontem também a gente teve eu vou lembrando de algumas experiências, né? Por exemplo, o medo. Um medo que a gente adquire às vezes de alguém da família, né? Constelei uma menina, uma moça casada, e ela tinha muito medo aí de que a mãe fosse morrer, de perder aí a família, e já tinha a ver com o pai perdeu o pai muito cedo, então o medo já vinha de trás, esse medo de que alguém vai morrer e eu vou ter que dar conta. Às vezes é um medo que você não tem ideia. Quantas pessoas têm medo de ter filho porque às vezes teve alguém que morreu no parto lá atrás. Da onde que está vindo esse medo? Que tinha um medo parecido? E às vezes são medos que não fazem muito sentido na vida da pessoa, né? Porque ela nem viveu nada parecido e tem tanto medo. De onde que vem esse medo? Quem mais tinha? E olhar para isso, né? Medo de ficar sem dinheiro, medo de passar fome. Gente, com a situação da pandemia, quantas pessoas fizeram estoque de comida e coisa assim? O que tem na história de cada um que a pessoa teve medo de passar fome, por exemplo? Situações aí lá de trás.
talvez não faz sentido hoje, mas né, parece que desperta com algumas coisas. Carta maravilhosa. A carta Sol. Que criança linda. Essa criança aí é você, gente. Como seria se você fosse novamente aquela criança corajosa, despreocupada? Quantas vezes você subiu em coisas que o pai e a mãe ficaram desesperados? Que perigo! E você, se não, você foi com a cara e com a coragem e com a vontade, né? Eu sou livre, ninguém me segura, não tô nem aí porque os outros pensam, eu vou fazer, é porque eu quero, eu gosto, eu vou me divertir, não é por ninguém, é por mim. Olha que gostoso. Né? O que você faz por você, o que você procura fazer aí por você, que traz, que resgata a tua criança. Hoje eu vou me divertir, hoje eu vou fazer alguma coisa por mim, para minha criança. Vou tomar sorvete, vou brincar, vou fazer alguma coisa por mim. Não tô... eu acho que muita gente faz o tarô para alimentar a sua criança, né? Tipo, eu vou fazer isso para mim. É um joguinho de carta colorido, é tão bonitinho. Eu vou fazer isso. Eu quero brincar com isso, sabe? De certa forma é uma brincadeira, né? Quem tem filho sabe. O meu filho, ele tem 8 anos hoje. Mas eu tenho o tarô, ele quando eu fiz, acho que o primeiro curso, ele estava com uns 4. Eu abria as cartas, ele estava ali por perto, ele vinha, né? E, eu posso, né? Eu posso. Às vezes ele pedia, mas quando ele era menor, ele não pedia, ele já vinha pegando, né? Carta colorida, é bonito. E muitas vezes ele tirou essa carta. E o meu filho, ele é loirinho, alemãozinho, né? A mãe também é alemã, então... E assim, eu vejo até hoje essa carta e olho para você, meu, é o meu menino, é o meu filho. Tanto é que a carta às vezes traz essa coisa, né? Tá vindo uma criança. Quem essa criança é? Você ou é um filho seu? Ou tá vindo mais um bebê? Olha que gostoso. E olha que diversão, né? E como as crianças são assim, como elas trazem isso, como essa energia, né? Que energia, né? Quem tá com filho em casa esse ano, meu Deus, que energia, né? A bicicleta do meu menino está sendo trocado já o terceiro pneu, só para vocês terem uma ideia, né? Muita energia, muita pedalada. Então, tá se divertindo aí. E aí a gente vai para a carta 20, né? Chega de sofrimento, tudo o que aconteceu na sua vida foi talvez muito difícil, mas já deu, já sabe, já passou. Vamos levantar, vamos sair dessa situação e vamos seguir em frente. Vamos seguir para essa nova vida. E às vezes essa nova vida às vezes não aconteceu tanta coisa assim, mas às vezes um processo terapêutico onde eu consigo deixar para trás tudo aquilo que doeu, é como se eu pudesse levantar do túmulo depois disso e dizer, agora eu deixo essas cascas aí, né, que me atrapalham, e eu saio para uma nova vida. Então é uma ressurreição praticamente, é um chamado, aqui é um chamado para uma boa nova. Agora vamos lá, né? Agora você está sendo chamado para começar de novo, de outra forma, de forma mais leve, uma nova vida. Naquele filme, tanto no filme como no livro A Cabana, gente, quem viu lá o personagem passou tudo o que ele passou e depois ele teve que perdoar aquela pessoa lá que fez o que fez com a filha dele. E o processo como um todo, a culpa que ele sentia, o remorso, a raiva, a sensação de não poder ter feito talvez o que ele poderia fazer com relação à filha, né? Que ele se sentia muito culpado. Então, quando ele consegue trabalhar isso internamente,
ele volta para casa como um outro homem, como um novo homem. E é mais ou menos isso que acontece, sabe? Não precisa morrer e nascer novamente, mas é como se aquela pessoa nasceu de novo, mais leve agora. Agora pronta para uma nova vida, muito mais leve. Aonde você pode comemorar, porque você merece. Né? Aqui o mundo é o resultado daquilo que você buscou. O mundo é o resultado daquilo que você criou. Você merece tudo isso, você merece dançar o seu mundo, comemorar, se divertir, porque você merece. É o sucesso, é a comemoração. Aqui eu danço, eu estou bem, eu estou comemorando, eu já posso, até quem sabe, né, começar novamente uma nova jornada, daí que é o aqui que é aqui. Né? Então, eu posso comemorar e finalizar e, quem sabe, já começa de novo. Uma nova jornada, uma nova... buscando seguindo o meu coração. Essa carta é tudo, né? Vai para o mundo, faça o seu mundo. Você é responsável pelo aquilo que você cria para você. E o mundo está aí, as coisas estão aí, né? Tá tudo ao nosso redor, tá tudo disponível para nós. E quando a gente quer, as coisas vão acontecendo, mas não espera pelo outro, vá buscar, faça seu movimento de busca e assim, de merecimento, porque o mundo está aí, as coisas estão aí, você precisa se abrir para isso, você merecimento, e vocês merecem, né? Vocês estão aqui, eu digo que é bíblico isso, né? Para a gente ter uma vida próspera, para a gente ter uma vida, para a gente criar o nosso paraíso aqui na Terra. Vocês me ouviram até agora, né? A gente já completou aí. Nossa, eu falei que a gente ia mais ou menos até as 21, não que não possa passar do horário, mas parece que eu e o relógio hoje andamos juntinhos, né? Realmente, dessa vez estamos coerentes. E tudo flui, né? Que bom. Mas eu também gostaria de pedir para vocês que me acompanharam até aqui, para que vocês tragam talvez alguma pergunta, alguma questão, queiram falar alguma coisa, queiram contribuir com algo, com a sua experiência, com a aula, com o curso, com qualquer coisa aí que possa contribuir com o grupo. Quem quer falar? Ou todas querem falar? Por favor, falem. Tragam algo aqui para nós. Deixa eu falar. Opa, Jaque. Fala, Jaque. Porque eu não resisti a essa aula e eu tenho um compromisso. Então, eu quero deixar um abraço para todas as colegas. E o que eu tenho para dizer é que você é maravilhosa, Su. Eu grudei nos teus cursos, no teu ensinamento, e é tudo de bom. Muita gratidão. Obrigada, gratidão, Jaque. Daí pro curso a Jaque, ela mora também aqui pertinho, né, Jaque? Tem vindo aí às vezes para a gente tem uns grupos presenciais aí não só de constelação, mas de tarô, né? A gente faz aí às vezes umas noites de cartas, café terapêutico com cartas, e é muito gostoso, né? E agora amanhã vai ter de novo, a Jaque já falou que vem. Eu vou. Seja bem-vinda aí de novo. Não vou perder essa, né? Gratidão. É muito bom, gratidão a você. E aí, quem mais quer falar? Cauana, tá querendo falar? Tá mexendo aí? Não? Clau? Algum insight, alguma coisa? Ninguém mais quer falar, então. Verli, tudo bem? A Verli não quer falar? Eu vou falar um pouquinho, então. Fala, Verli. As minhas experiências com as tiragens do tarô têm sido incríveis, né?
E é muito interessante, porque a gente se sente meio, ai, será que eu vou conseguir, né? Será que eu vou entender? Vou conseguir passar isso? E no momento que você está ali, que você se prepara para aquele momento, né? Para fazer aquilo, é incrível. Não tem assim uma explicação lógica de como as coisas vêm, né? Como a sua intuição está conectada com as cartas, com o que elas trazem. É tudo muito lindo, assim, muito profundo, né? A gente interioriza muito isso. Então é muito interessante fazer trocas, fazer as tiragens Bem e lembrado. confiar realmente. Olha, o que você está trazendo é muito importante, até porque às vezes a gente precisa experimentar, né? Eu falo muito para o grupo, experimentem, sabe? Não fiquem só no que a professora falou, não fiquem só no que é na apostila, vão experimentar se funciona, se não funciona. É preciso experimentar. E às vezes a gente tem o medo de experimentar com pessoas que não, que a gente ainda tá, eu tô aprendendo, então com quem que eu vou experimentar? Experimenta com as pessoas do próprio grupo, né? A gente tem um grupo muito grande já, então tá tendo algumas trocas, foi feito umas dinâmicas e trocas e teve uns feedbacks muito lindos, muito bons. Eu fiquei muito satisfeita com o que veio. E às vezes as pessoas não colocam no grupo, elas vêm falar para mim, mas o importante é que está tendo movimentação, né? É passar isso, né? Você ter esse retorno também, mesmo que seja só para você, né? Isso te dá confiança. Porque muito, assim. E para mim tem sido um aprendizado agora com o curso de constelação. Parece que as coisas ficam mais claras ainda. E é muito legal, assim, agrega muito, né, como pessoa, como ser humano, assim, tudo que você aprende com as cartas, com as constelações, né? Sim, isso aí. Mesmo quem não tenha constelação familiar, né, que não tenha a formação, o curso, ele é voltado para consteladores, mas também para todos que quiserem ter esse conhecimento, porque eu lembro que quando eu fiz eu não era consteladora e eu usei muito o tarô para mim. E só usando para mim já valeu muito a pena. Nossa, muitas vezes eu me orientei através das cartas. E às vezes eu usava a carta e a apostila, eu ia lá e olhava e, nossa, daí eu entendia e era assim, tá? Você não precisa trabalhar exatamente com isso e talvez não vá trabalhar. Cada um vai seguir o que for leve para você, mas o importante ou você usa para mim, eu uso com outro, é começar, é fazer, é leve, o que for leve para você tá tudo bem. É isso aí. E aí, tudo certo? Então, ninguém mais quer falar. Eu quero só lembrar vocês de novo, né, daquilo que eu falei antes no começo, que as pessoas que vão vir para vocês, vocês têm alguma coisa para dar. Então, experimentem tirar uma cartinha que seja, sabe? Se coloquem à disposição, principalmente no ano que a gente está vivendo, né? Quantas pessoas estão em casa e você talvez também está procurando alguma coisa para fazer num período aí ou não, né? Cada um tem gente que está trabalhando normal, mas de falar, olha, quer que eu tire uma carta para você? Daí experimenta, vai experimentando. Não precisa às vezes no início cobrar financeiramente, faça essa troca por um feedback, porque é uma troca já. E depois vai colocando aí um valorzinho, uma troca e para equilibrar, né? Porque a gente tem a lei do equilíbrio também aqui por trás, que é a lei que faz parte aí das constelações também, né? De dar e do receber. Então, é importante ter isso também equilibrado. E se vocês não têm, nesse momento, mais nada, eu encerro aqui, né? Espero ter contribuído com vocês, com um pouquinho do meu conhecimento. E gratidão a todas vocês que acompanharam. Eu vou disponibilizar esse vídeo para que as outras pessoas também possam assistir lá, quem não conseguiu assistir. Tá bom? Beijo para vocês. Até mais, Beijo, gente. gratidão. Gratidão, gente. Tchau, tchau. Tchau.